Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 82, de 14 de outubro de 1899. Jesus diz como são necessários os castigos e fala em modo comovedor da esperança. Esta manhã sentia-me um pouco perturbada e toda aniquilada em mim mesma. Via-me como se o Senhor me quisesse atirar de si. Meu Deus, que pena! Quando me encontrava em tal estado, o bendito Jesus veio com uma cordinha na mão e, golpeando meu coração 3 vezes, disse-me: Paz, 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 paz. Não sabes tu que o reino da esperança é reino de paz? E o direito desta esperança é a justiça? Tu, quando vires que a minha justiça se arma contra as nações, entra no reino da esperança e, investindo-te das mais poderosas qualidades que ela possui, sobe ao meu trono e faze o que puderes para desarmar o meu braço armado. E isto o farás com as vozes mais eloquentes, mais ternas, mais piedosas, com as razões mais poderosas, com as orações mais ardentes, que a mesma esperança te ditará. Mas quando você vê que a mesma esperança está para sustentar certos direitos de justiça, que são absolutamente necessários e que querê-los ceder seria um querer fazer afronta a si mesma, o que não pode jamais ser. Então junte-se a mim e entregue-se à justiça. E eu, mais aterrorizada do que nunca, porque devia ceder à justiça, disse-lhe: Ah, Senhor, como posso fazer isto? Parece-me impossível o simples pensamento de que deves castigar as pessoas, sendo tuas imagens, não posso tolerá-lo. Se ao menos fossem criaturas que não te pertenciam. No entanto, isto é nada. O que mais me entristece é que devo ver a ti, quase estou por dizer, golpeado por ti mesmo, esbofeteado, açoitado, afligido, porque os castigos cairão sobre teus mesmos membros, não sobre os outros, e por isso tu mesmo virás sofrer. Diga-me, meu único e único bem. Como poderá resistir meu coração de te ver sofrer, golpeado por ti mesmo? Que te façam sofrer as criaturas são sempre criaturas, e é mais tolerável, mas isto é tão duro que não posso aceitá-lo. Por isso não posso me conformar, nem ceder. Ele, pois, se compadecendo e sentindo pena de tudo por causa deste meu falar, e tomando um aspecto aflito e benigno, disse-me: Minha filha, você tem razão em que ficarei golpeado em meus próprios membros, tanto que, ao te ouvir falar, todas as minhas entranhas me sinto comovidas e movidas à misericórdia, e o coração me sinto destroçado de ternura. Mas acredite em mim que são necessários castigos, e se você não quiser me ver
espancando agora um pouco, me verá mais tarde terrivelmente, porque mais me ofenderão, e isto não te desagradaria mais? Por isso, aceita-te comigo, de outra maneira me obrigarás para não te ver desgostosa a não te dizer nada. E com isto virás a negar meu alívio que sinto ao conversar contigo. Assim, me reduzirá ao silêncio, sem ter com quem desabafar minhas penas. Quem pode dizer como fiquei amarga por seu falar? E Jesus, como se me quisesse distrair da minha aflição, continuou a falar sobre a esperança, dizendo-me: Minha filha, não se perturbe, a esperança é paz. E assim como eu, no momento mesmo de fazer justiça, estou na mais perfeita paz. Assim você, imergindo-se na esperança, esteja em paz. A alma que está na esperança, ao querer afligir-se, turbar, desconfiar, incorreria na desventura daquela que, enquanto possui milhões e milhões de moedas e é rainha de vários reinos, vai imaginando e dando lamento, dizendo: de que vou viver? Como vou me vestir? Oh, eu estou morrendo de fome. Eu sou muito infeliz. Eu vou me reduzir para a mais estreita miséria e eu vou acabar perecendo. E ao dizer isto, chora, suspira e passa seus dias tristes, esquálida, imersa na maior tristeza. E isto não é tudo. O que é pior é que, se vê seus tesouros, se caminha por suas propriedades, em vez de alegrar-se, aflige mais, pensando em seu fim próximo. E vendo o alimento, não quer tocar para sustentar-se. E se alguém quer persuadi-la, fazendo-lhe tocar com a mão suas riquezas, mostrando-as, e dizendo-lhe que não pode ser que se reduza à mais estreita miséria, ela não se convence, fica aturdida e chora ainda mais sua triste sorte. O que as pessoas diriam? Que está louca, que se você não tem razão, que você perdeu o cérebro, a razão está clara, não pode ser de outra maneira. No entanto, pode acontecer que esta situação possa cair na desventura que se imagina, mas de que modo? Saindo de seus reinos, abandonando todas as suas riquezas e indo a terras estrangeiras no meio de gente bárbara, onde ninguém se digne dar-lhe nem uma migalha de pão. E eis que sua fantasia se tornou realidade. O que era falso agora é verdade. Mas quem foi a causa? A quem se culparia de uma mudança de estado tão triste? A sua pérfida e obstinada vontade. Precisamente assim é uma alma que se encontra em posse da esperança. O querer perturbar-se, desanimar, já é a maior loucura. E eu, Senhor, como pode ser que a alma possa estar sempre em paz, vivendo na esperança? E se a alma comete algum pecado, como pode estar em paz? E Jesus, no momento em que a alma peca, sai do reino da esperança, já que pecado e esperança não podem estar juntos. Quando qualquer razão aceita que cada um é obrigado a respeitar, conservar e cultivar o que é seu. Quem é aquele homem que vai a seus terrenos e queima o que possui? Quem é o que tem zelosamente guardado as suas posses? Creio que nenhum. Agora, a alma que vive na esperança, com o pecado ofende a mesma esperança. E se estivesse em seu poder,
queimaria todos os bens que possui a esperança e então se encontraria na desventura daquela tal que, abandonando seus bens, vai viver a terras estranhas. Assim a alma, afastando-se desta mãe pacífica da esperança, tão terna e piedosa, que chega a alimentá-la com as suas próprias carnes, como é Jesus do sacramento, objeto primário da nossa esperança, vai se viver no meio de gente bárbara, como são os demônios, que, negando-lhe até o menor consolo, não a alimentarão de outra coisa senão de veneno, que é o pecado. Não obstante esta mãe piedosa, o que faz? Enquanto a alma se afasta dela, ficará indiferente? Ah, não! Chora, reza, chama com as vozes mais ternas, mais comovedoras. Vai junto a ela e só se contenta quando a retorna ao seu reino. O meu doce Jesus continua a dizer-me: a natureza da esperança é paz, e o que ela é, por natureza, a alma que vive no seio desta mãe pacífica consegue-o por graça. E no mesmo momento em que Jesus bendito diz estas palavras, com uma luz intelectual fez-me ver sob a semelhança de uma mãe o que fez esta esperança pelo homem. Oh, que cena tão comovente e terníssima, que se todos pudessem vê-la, choraria de pena até os corações mais duros, e todos se afeiçoariam, iriam amá-la tanto que seria impossível separar-se por um só momento de seus joelhos maternos. E agora tentarei dizer o que compreendo e posso. O homem vivia acorrentado, escravo do demônio, condenado à morte eterna, sem esperança de poder ressurgir à vida eterna. Tudo estava perdido e sua sorte estava em ruínas. Esta mãe vivia no empírio, unida com o Pai e o Espírito Santo, bem-aventurada, feliz com eles, mas parecia que não estava contente. Queria seus filhos e seus amados e suas amadas imagens em torno dela. A obra mais bela saía de suas mãos. Agora, enquanto estava no céu, seu olho estava atento ao homem, que estava perdido na terra. Toda ela se ocupava da maneira de salvar a estes seus amados filhos. E vendo que estes filhos não podem absolutamente satisfazer a divindade, mesmo à custas de qualquer sacrifício, pois são muito inferiores a ela, o que faz esta mãe piedosa? Vê que não há outro meio para salvar a estes filhos que dar a própria vida para salvar a eles, e tomar sobre si suas penas e misérias, e fazer tudo o que eles deviam fazer por eles mesmos. Então, o que pensa fazer? Esta mãe amorosa se apresenta ante a divina justiça com lágrimas nos olhos, com as vozes mais ternas, com as razões mais potentes, que seu magnânimo coração lhe dita e diz: graça te peço para meus perdidos filhos. Não me resiste o ânimo vê-los separados de mim. A qualquer custo quero salvá-los, e se bem vejo que não há outro meio que por minha própria vida, quero colocá-la com tal de que readquiram a deles. O que queres deles? Reparação? Reparo eu por eles. Glória eterna? Eu te honro e glorifico por eles. Agradecimentos? Eu te agradeço. Tudo o que queres deles te dou eu, desde que os possa ter junto comigo reinando. A divindade fica comovida ao ver as lágrimas, o amor desta piedosa mãe, e convencida por suas potentes razões, se sente inclinada a amar a seus filhos, e choram juntos
sua desventura e, pondo-se de acordo, incluem que aceitam o sacrifício da vida desta mãe, ficando por isso plenamente satisfeitos para readquirir estes filhs. Não apenas é necessário o decreto, desde que não apenas é assinado o decreto, desce em seguida do céu e vem à terra, e deixando suas vestes reais que tinha no céu, se veste de misérias humanas, como se fosse a mais vil escrava, e vive na pobreza mais extrema, nos sofrimentos mais inauditos, nos mais insuportáveis desprezos pela natureza humana. Não faz outra coisa senão chorar e interceder por seus amados filhos. Mas o que mais o faz ficar espantado, tanto desta mãe como destes filhos, é que enquanto ela ama tanto estes filhos, este, em vez de receber esta mãe com os braços abertos, já que vem salvá-los, fazem o contrário. Ninguém a quer receber ou reconhecer. Aliás, a obrigam a ir errante, a desprezam e começam a planejar como matar a esta mãe tão terna e excessivamente amante deles. O que fará esta mãe tão terna ao ver-se tão mal correspondida por seus ingratos filhos? Acaso irá parar? Ah, não, mas acende-se mais de amor por eles e corre de um ponto a outro para reuni-los e colocá-los em seu colo. Oh, como se cansa até pingar suor, não só de água, mas também de sangue. Não se dá um momento de trégua. Está sempre em atitude de efetuar sua salvação. Provê a todas as suas necessidades, remedia todos os seus males passados, presentes e futuros. Em suma, não há nada que não ordene e disponha para seu bem. Mas o que fazem estes filhos? Arrependeram-se, talvez, da ingratidão que tiveram ao recebê-la? Você mudou seus pensamentos em favor desta mãe? Oh, não! Olham-na como maus olhos, desonrando-na com as calúnias mais negras, procuram-lhe opróbrios, desprezos, confusões, golpeiam-na com todo tipo de flagelos, reduzindo-a toda uma chaga, e acabam por fazê-la morrer com uma morte a mais infame que se possa encontrar em meio a cruéis espasmos e dores. Mas o que esta mãe no meio de tantas dores? Mas o que faz esta mãe no meio de tantas dores? Será que ela odiará talvez estes filhos tão rebeldes e insolentes? Ah, não, nunca. Agora mais do que nunca as ama extremamente. Oferece suas penas por sua própria salvação e expira com a palavra de paz e de perdão. Ó minha mãe bela e amada, ó amada esperança, como você é amável em si mesma. Eu te amo. Ah, mantenha-me sempre em seu colo e serei a mais feliz do mundo. Enquanto estou determinada a deixar de falar da esperança, uma voz ressoa-me por toda parte e diz: a esperança contém todo o bem presente e futuro, e quem vive no seu colo e cresce sobre os seus joelhos obtém tudo o que deseja. O que a alma quer, glória e honra, a esperança lhe dará toda a maior honra e glória na terra, diante de todas as nações, e no céu a glorificará eternamente. Você talvez vai querer riqueza? Oh, esta mãe esperança é riquíssima e o que é mais, dando seus bens a seus filhos, não diminui suas riquezas em nada. Além disso, estas riquezas não são fugazes e passageiras, mas eternas. Você vai querer prazeres, contentamentos?
Assim, esta esperança contém em si todos os prazeres e gostos possíveis que se possam encontrar no céu e na terra, que nenhum outro jamais poderá igualá-la. E quem a seu seio se nutre, gosta-os até a saciedade. E ó, como é feliz e contente. Quererá ser douta, sábia? Esta mãe esperança contém em si as ciências mais sublimes. Antes é a mestra de todos os mestres, e quem se faz ensinar por ela aprende a ciência da verdadeira santidade. Em suma, a esperança nos fornece tudo, de modo que, se é fraco, lhe dará força. Se outro está manchando a esperança, instituiu os sacramentos e aí preparou a lavagem de suas manchas. Se sente fome e sede, esta Mãe piedosa nos dá o alimento mais belo, mais saboroso, como são suas delicadíssimas carnes, e por bebida seu preciosíssimo sangue. Que outra coisa mais pode fazer esta Mãe pacífica da esperança? Quem se assemelhará a ela? Ah, só ela pôs em paz o céu e a terra. A esperança uniu com ela a fé e a caridade e formou esse anel indissolúvel entre a natureza humana e a divina. Mas quem é esta mãe? Quem é esta esperança? É Jesus Cristo que operou a nossa redenção e formou a esperança do homem extraviado. Ah, Senhor, que texto enorme, que texto ele chega a ser até quase extenuante lê-lo. Mas dá-me, Senhor, a luz para que possa falar com as tuas palavras o que queres que medite nesse texto, onde a Luísa vai narrando, o Senhor vai falando aqui exaustivamente, e é exaustivamente mesmo, falando da esperança, da esperança, da esperança, que essa uma das três virtudes teologais, uma das três virtudes de Deus, cuja fé e a caridade são as outras duas. Um dos trechos que fala da fé, fala que a fé é Deus. A caridade também é a substância de Deus, é a essência de Deus. O amor, a caridade é a essência do próprio Deus. E aqui, relatando nesse texto, nesse trecho, nesse capítulo, falando exaustivamente da esperança, onde vem falando também que é Jesus, essa esperança é o próprio Jesus. A esperança é encarnada pela própria segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Jesus. Essa esperança que ela traz paz. E no começo do texto, quando ele fala lá que vem golpeando a Luísa ali, porque ela está se mostrando aflita, toda afligida e tal, e ele vem ali golpeando ela ali com as cordinhas e falando paz, paz, paz. Porque quem está na esperança, porque quem tem a esperança, porque quem possui a esperança não pode estar perturbado. A esperança é o fundamento. Na verdade, a fé é o fundamento da esperança. E quem tem a esperança, esperar. A esperança é essa realidade da espera. Espera em alguém, espera em algo. Esperar por alguém, esperar por algo. E o que é esse algo que a alma precisa esperar? É o próprio Deus, é as próprias realidades celestiais. É os próprios bens do céu que já podem ser usufruídos já aqui na terra, como é ensinado nesses escritos. E se existe na alma a posse dessa esperança, ou seja, a posse do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, que se encarnou nessa, e aqui ele vem trazendo essa informação que a esperança tomou uma forma humana, assumiu a condição humana para trazer para o homem
a possibilidade de se unir a Ele, de se fundir com Ele, para que o homem também seja revestido dessa esperança e possa possuir em plenitude a paz. Essa esperança, ela deixou todos os bens que possuía no céu e veio assumir a degradação da natureza humana aqui na terra. Diferentemente da criatura que é descrita, que fala um pouco atrás, um pouco no começo do texto, que vai descrevendo a criatura, quando ela tem, dá o exemplo de uma rainha que possui todos os bens, e mesmo possuindo todos os bens, as riquezas, tudo que poderia desejar está disponível porque possui, mas mesmo assim, como uma louca desvairada, sai mendigando, sai falando eu não tenho nada, eu tô passando fome, eu tô passando necessidade, eu não tenho onde morar, mesmo tendo. Então, é uma loucura, é uma deturpação da própria mente. Então, é uma pessoa doente que faz isso. Ela tem tudo, e embora tendo tudo, ela se considera como se não tivesse nada e sai implorando as coisas como se não tivesse nada, embora tendo. Essa é louca. Então, essa é a alma que tem todos os bens à sua disposição, é possuidora dos bens celestiais e mesmo assim fica implorando as migalhas para as criaturas, fica implorando as migalhas para dos bens terrenos. Ou também ele ainda vai um pouco mais, essa mesma pessoa ali possuidora de todos os bens vai para outros lugares, se considerando ali que não tem nada, vai para uma terra estrangeira e lá sofre todos os tipos de, de, de maus tratos, perseguição, ultrajes, mas porque ela quis. Ele fala, é a vontade humana que leva a pessoa que possui todos os bens, mas que como se despojasse, mas aqui ela não se despoja, ela fala assim, ah não, eu abro mão disso aqui e vou buscar bens em outras terras. Não, ela simplesmente também como uma louca, ela se considera como se não tivesse nada e vai e se deixa ser ultrajada, maltratada em terras estrangeiras, ou seja, adentra no território do inimigo, adentra no território do pecado, da, dessa realidade que faz com que o homem seja realmente ultrajado, maltratado e degradado, porque ele entra no território do maligno, no território do pecado, entrar no território do maligno, para ser ali objeto de escárnio, de maus tratos, de perseguição, que é isso que o pecado faz com a alma, objeto da culpa. Mas isso tudo é loucura, de pensar que a pessoa, tendo todos os bens à sua disposição, acredita que não tem. Então, não o que assim que a gente percebe é o ser humano está louco, o ser humano está vivendo um desvario, uma loucura total. E aí essa esperança em que ali é Jesus, em que é o próprio Jesus, tendo todos os bens à sua disposição, ele abre mão, mas ele abre mão de uma forma, em forma de amor pelas criaturas. Abre mão das riquezas e vem assumir a condição como se ele estivesse também numa terra estrangeira. Ele vem e assume a condição humana, mas para dar de volta os bens para as almas, os bens para as criaturas, para devolver os bens que ele abre mão, mas que são deles, continuará sendo dele, mas ele abre mão para poder assumir essa condição, para trazer esse homem, retirar o homem dessa loucura, dessa insanidade e convencê-lo, se ofertando a si mesmo para passar por todas as ignomínias que o homem teria que passar,
se oferece e passa no lugar do homem por todas as realidades de ultrajes, ao ponto de chegar morto, a ser morto, a ser trucidado no lugar do homem, assumindo a sua condição para que o homem seja regenerado, seja restituído aos bens que são dele, mas que o homem não enxerga, que o homem na loucura despreza, como se não existisse. E assim essa esperança, uma vez que o homem abre os olhos, uma vez que o homem enxerga essa preciosidade que é ter a esperança, ter posse da esperança, ou seja, ter posse do próprio Deus, ter posse de Jesus, ele que também é a paz, ele é o príncipe da paz, a alma se enche de paz. E mesmo passando por situações de fato e verdadeiramente de privações, aceita, mas na paz, aceita em paz, porque sabe que os bens estão em sua posse, mesmo que aparentemente esteja passando por necessidades, mas sabe que possui os bens, porque possui o provedor de todos os bens, porque possui o dono dos bens, que possui o próprio Deus, possui a paz, que possui a esperança, que possui Jesus. E espera, ali vai passando por todas as realidades adversas que tiver de passar, por todas as aflições que tiver de passar, mas não fica perturbado, está sempre em paz, porque sabe o bem que possui. Possui o próprio Deus, possui a esperança, possui a vida eterna, está nas suas mãos, está dentro de si, está em posse de si. E assim vai abrindo mão das realidades terrenas, vai saindo desse terreno inimigo, vai retornando para casa, vai voltando para casa, vai assumindo o seu posto, a sua condição de rei deste mundo, rei da terra, porque tem ali em si a posse do bem maior, que é o próprio Deus, aqui manifestado, explicado nesse texto como a esperança, na figura da esperança, na condição da esperança. E assim vinha na minha mente enquanto eu estava lendo, são três virtudes teologais, a Santíssima Trindade são três pessoas. Então, sempre o Senhor faz essas ligações para a gente compreender um pouco melhor. Então, veio assim para mim. A fé ali, ela representa o Pai, porque a fé, quem tem fé tem o poder, porque crer é poder, crer é poder. E a esperança, ela representa ali realmente o Senhor, representa Jesus, essa espera, essa expectativa de que se torna real aquilo que crê, aquilo que sabe que o poder alcança, a fé alcança, a esperança espera e a caridade ama, é o amor, é o Espírito Santo que é o transbordamento do amor que há entre a fé e a esperança, que é o transbordamento que há nesse relacionamento de amor entre o pai e o filho. Aí é transbordado em forma de amor, que é o Espírito Santo. E aí esse amor, ele torna-se a essência de Deus, porque o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor. E assim como eles, numa realidade única, divina, da divindade, os três também são a esperança, os três também são a fé. Porque a fé é Deus, a esperança é Deus, o amor é Deus. E a alma que vive com Deus, que vive em Deus, que vive para Deus, ela assume também essas três realidades sobrenaturais de fé, de poder, de firmeza e espera, ansiosa pela plenitude dessa realidade um dia na pátria celestial. E ama tudo o que acontece, ama tudo que vai acontecendo na sua vida, vai amando tudo isso. E
essa loucura toda que existia antes, ela passa a ser consumida no amor e nessa esperança de que tudo que se vive aqui nesse tempo, nessa terra, no plano temporal, tudo é passageiro, tudo é passageiro. Então, mesmo que a alma lhe sabe-se que ela é herdeira de bens celestiais e já pode se considerar possuidora desses bens celestiais, já que na terra ela vai vivendo mesmo na privação, aqui nessa terra, mesmo nos sofrimentos, mesmo nas cruzes, ela não perde a paz, ela não perde a confiança. Ela toma posse dessas realidades sobrenaturais e caminha em frente e não olha para trás. Ela caminha pisando aqui na terra, mas com seu coração elevado para o céu, com seu olhar direcionado para o alto, tocando as realidades celestiais já aqui, mesmo no maior sofrimento, mesmo na maior situação humanamente de desprovimento de bens. Então, aqui na Terra, os bens da Terra são todos bens perenes, são todos bens efêmeros, são todos bens passageiros. E a alma que tem a posse da esperança, tem a posse de Deus, ela não se apega a essas realidades temporais que passam, mas a esperança não passa, a esperança não morre, a esperança vive dentro da alma. E ela acredita que no momento certo, no momento que a esperança desejar, ela vai ver-se no céu, possuidora de tudo que ela já aqui na terra já pôde tocar, já pôde assumir como o seu, como o próprio. Então é assim que a gente é chamado a viver nessa expectativa, mesmo tocando as realidades adversas, mas sabe-se que é rei, que é rainha, que tem bens preciosos, bens valiosos, porque tem o próprio Deus, porque a sua vida é Deus, o seu agir é Deus, o seu pensar é Deus, tudo que a cerca é Deus. Então, o que importam as realidades adversas que acontecem? Não importa, porque ela tem Deus, ela tem posse de Deus, tem posse da esperança. É tanta coisa que o Senhor vai falando a respeito da esperança, mas ele resume no final que é Ele mesmo. Então, toda essa realidade da alma possuir Deus é o que importa. E até mesmo como ele fala no começo, falando de castigos por causa dessa realidade, mas é por causa dessa loucura do homem, que mesmo sendo possuidor de bens eternos, se considera ali loucamente como que quem não tem nada, como que tem quem só tem as realidades de baixezas da terra, só isso. Então é louco mesmo. Então a gente precisa tomar posse da esperança, pedir muito, Senhor, enche-me de ti, para que eu possa ter posse da fé e caminhar confiando pela esperança e ter a paz, mesmo diante das realidades de sofrimento, mas ter o coração em paz, tranquilo, sereno, porque o Senhor repousa dentro de mim. Ajuda, Senhor, a nós a termos essa posse dessas virtudes divinas dentro de nós, em nós, para que mesmo que o mundo lá fora esteja desabando, mas dentro de nós a alegria esteja reinando, o amor esteja reinando, a paz, a esperança, a fé estejam concretamente firmados e inabaláveis dentro de nós. É assim que a gente precisa caminhar nesse mundo, em posse de Deus, em posse da fé, da esperança e da caridade, crendo firmemente e esperando o dia em que Ele nos chamará de volta para vermos com os olhos desvendados, porque hoje nós vemos com vendas, nós vemos hoje com véus muita coisa. A maioria das coisas a gente vê com os véus. Mas mesmo assim, se a gente tem a posse de Deus, a gente crê que o que a gente está vivendo é de verdade, não é fantasia, não é engano, mas que é real, que o Senhor está realmente falando e sendo aquilo que Ele fala e criando dentro da nossa alma aquilo que Ele está dizendo.
Então, cria, Senhor, hoje na nossa alma a esperança, cria dentro da nossa alma a paz, Senhor. Habita verdadeiramente dentro de nós. Amém, Fiat.